Aleluia. Você pode levantar as suas mãos. Pai, nós te damos graças pela sua manifestação em nossas vidas. Obrigado porque toda boa dádiva, todo dom perfeito desce de você, que é o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Oh Pai, obrigado porque independente das circunstâncias, nós confiamos no Senhor e não no governo, não nas coisas naturais, não nas coisas desse mundo, mas a nossa crença está no Senhor. No que você pode fazer, no que você é, no que você já fez, na evidência da sua manifestação e da sua unção, Pai, nos capacitando para viver o seu propósito de maneira intensa aqui na terra, manifestando sempre uma vida de gratidão, independente das circunstâncias, independente de situações, de ventos. Nós amamos o Senhor e queremos evidenciar o quanto você é bom e queremos manifestar uma vida de adoração, uma vida de gratidão. Obrigado, Pai, porque você é tão bom. Te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Obrigado, louvor. Oh, aleluia. Bom dia, irmãos. Olha para o seu vizinho aí do seu lado, se você não falou, e diga bom dia. Diga, eu creio que você será edificado nessa manhã. Amém, gente? Que bênção. Quero dizer algo para você, que se você abrir o seu coração para entender o propósito que é uma vida de gratidão, os céus estão dispostos a serem manifestados para a minha vida, para a sua vida, independente de governo, independente do natural, independente do que se apresente. Eu sei que nós vivemos em um mundo onde a briga, a disputa, ela é muito grande por seguidores nas redes sociais. E se você perceber, desde o último culto de dezembro, do dia 31, que o pastor Tiago esteve ministrando aqui, ele falou sobre a restauração do tabernáculo de Davi. E se você pegar essa mensagem, pegar a mensagem de Maneco, nós vamos compreender que existe um estilo de vida para ser vivido aqui na terra, aonde Jesus abriu um novo e vivo caminho para que eu e você possamos evidenciar 24 horas uma vida de adoração. E o que é uma vida de gratidão? Não tem como falar de uma vida de gratidão e não falar de uma vida de adoração genuína. João capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus, naquele momento, na conversa com a mulher lá samaritana, ele disse, olha, já chegou o tempo, e é agora, estou sendo redundante mesmo para ficar no teu coração, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe, queridos, que a gente pode em algum momento ser pego nos enganando na adoração? Queria que você abrisse comigo em Efésios capítulo 1, versículo 10. Abre comigo, por favor. Uma vida de gratidão é um sacrifício vivo. Diga para o seu vizinho, diga, uma vida de gratidão é um sacrifício vivo. Nós vamos ver alguns versículos nessa manhã. E eu acredito que nós vamos chegar em um bom lugar, onde nós seremos edificados e motivados a viver uma vida digna para Deus. Efésios capítulo 1, versículo 10 diz assim, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, benevolência, vontade. Foi Deus que decidiu vir habitar dentro de mim e de você. Que propusera em Cristo, de fazer convergir, unir, tornar um, nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, em Cristo, digo, no qual fomos, diga eu fui, diga com mais convicção, diga eu fui,
Você não será, você já foi. No qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o seu propósito. O significado dessa palavra predestinado nada mais é do que proporcionar um destino de maneira antecipada. Vou dizer novamente, o significado dessa palavra nada mais é do que prover um destino de maneira antecipada. E esse destino é o qual eu e você, nós estamos hoje em Cristo. Nós estamos em Cristo. Infelizmente, alguns ficam colocando biscoito na cabeça em relação a essa questão de predestinação. Mas nada mais é do que a Bíblia relatar que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Com qual propósito? Abrir o véu ao qual eu e você nós temos acesso hoje, à presença de Deus, para manifestar os céus aqui na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o seu propósito, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Diga, tem um propósito. Diga, eu estou em Cristo, fui feito herança, fui predestinado para estar nele. Diga, repita comigo. Diga, fui predestinado para estar nele com um propósito. A fim, versículo 12, de sermos para louvor da sua glória. Sabe, querido, você tendo vocação ou não, minha filha está ali e às vezes ela fala algumas coisas quando eu começo a cantar por causa da desafinação. Eu sou desafinado. Mas deixa eu dizer algo para você. Você sabia que você faz parte do ministério de louvor? Afinado ou não, eu e você fazemos parte do ministério de louvor. Volta para cá novamente, olha o que a Bíblia diz. A fim de sermos, não vai chegar para o pastor Tiago aí depois do culto dizendo que você está habilitado não, viu? Pelo amor de Deus, você é desafinado. Porque existe uma diferença, gente, em entender o ministério de música e o ministério de louvor. Esse ministério de louvor, Jesus é que nos condicionou a estarmos inseridos nele para evidenciarmos de fato uma vida de louvor, uma vida de gratidão a Deus. Eu não estou falando de você subir aqui para cantar uma música, não é isso. Eu estou falando de você viver evidenciando a música dos céus aqui na terra. Eu estou falando de que eu e você nós precisamos entender que recebemos a vida de Deus, estamos em Cristo para um propósito. Evidenciar uma vida de louvor para Deus. Nós não estamos falando de um momento de gratidão. Nós não estamos tratando em um momento onde eu e você, nós viemos para a igreja, nos reunimos como família, e aqui nesse lugar, no domingo de manhã, no domingo à noite, nós adoramos o Senhor, levantamos as nossas mãos, confessamos a palavra, falamos palavras do que Ele é. Eu estou falando em que o meu culto e o seu culto, ele não deve encerrar quando nós saímos daqui. Isso é evidenciar uma vida de gratidão. Esse momento que nós estamos aqui deve ser uma extensão daquilo que nós vivemos lá fora. Daquilo que nós vivemos no dia a dia, na empresa, em casa. Eu não estou dizendo que você é perfeito, mas eu quero te dizer que pelo fato de estarmos em Cristo, é possível evidenciar uma vida de louvor a Deus. Não só momentos de louvor. Vai comigo para Efésios capítulo 2, versículo 8. A Bíblia diz assim: porque pela graça sois salvos. Diga, pela graça. Não é por meio das obras. A Bíblia está querendo enfatizar que a salvação
ela não é evidenciada por meio das obras, mas eu quero te dizer nessa manhã que eu e você, nós fomos salvos para evidenciar boas obras. Atos 10:38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Diga para o seu vizinho, diga, você é ungido, meu irmão. Diga com mais convicção, diga, você é ungido. Deus ungiu Jesus, e a Bíblia diz no mesmo versículo, que Ele fazia o bem. Ele percorria todas as cidades, fazendo o bem. Diga, vida de gratidão. Continua comigo aqui. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, é presente de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele. Essa palavra feitura é ter sido transformado completamente. Você não foi recalchutado. Você foi feito novo. É possível evidenciar e andar uma novidade de vida. É possível andar aqui na terra contrário àquilo que o mundo prega. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Diga, preparou. Isso significa para nós que existe um estilo de vida para se viver aqui na terra, dentro de um projeto divino. Dentro de um plano divino, existem comportamentos que eu e você precisamos evidenciar, que está em linha com o que Deus já preparou. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos, diga, andássemos. Dá para perceber que fala de um estilo de vida? Sim ou não? Sim ou não, gente? Para que andássemos, está falando de um estilo de vida contínuo. Eu saio da igreja e continuo andando e evidenciando uma vida de louvor. Para que andássemos nela. Vai comigo para Colossenses capítulo 1. Você está bem pertinho aí. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, também nós, isso aqui é uma oração de Paulo. Eu não sei você, eu já fiz várias vezes essa oração em relação à minha vida, em relação ao que Deus tem para mim, para a minha família. Eu acredito que você já foi motivado também a fazer essa oração. Mas existe algo relacionado a uma vida de gratidão aqui dentro dessa oração. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso aqui é uma oração de Paulo, mas se você observar, tem um ponto e vírgula que vai dizer qual é o propósito dessa oração. Acredito que, não sei você, mas eu já fiz sim, uma oração de transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, relacionada à vida financeira, relacionada a outras áreas da minha vida, relacionada à minha família, ao propósito dos nossos filhos. Enfim, eu já fiz, pegando essa oração, outras orações e essa oração como base. Mas no versículo seguinte, ele vai dizer qual o propósito de ter o coração transbordando da vontade de Deus. A fim de viverdes. De modo digno do Senhor. Diga, vida de gratidão. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado.
Dá para perceber que a maneira de viver uma vida de gratidão não é viver uma vida que na maioria das vezes vai nos agradar? Dá para perceber que na maioria das vezes não é viver uma vida que está confortável para nós, que a nossa carne está gostando, que a nossa carne está tendo prazer, mas é viver uma vida de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Vida de gratidão. Agradar a Deus. Esse é o propósito principal de estarmos em Cristo. Nele fomos feitos herança para viver uma vida de maneira inteira. Isso fala de integridade. Isso fala de caráter. Para o seu inteiro agrado. E eu vou te dizer, querido, principalmente no mundo que nós estamos vivendo, a cada dia vai ficando mais claro que algumas pessoas não vão ficar muito agradadas de mim, de você, por sermos cristãos e evidenciarmos uma vida que agrada a Deus. Paulo disse em Gálatas capítulo 1 que importa agradar a Deus do que aos homens. Porque se assim não for, nós não somos ministros de Cristo. Ele diz, olha, importa que eu agrade ao Senhor. Porque se eu não agradar, eu não sou ministro de Cristo. Depois você confere, está lá em Gálatas capítulo 1. Acompanha comigo aqui ainda em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Ele diz, versículo 10. A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças. Essa palavra dar graças é a palavra ser grato, evidenciar gratidão. Diga, evidenciar gratidão. Fala de um estilo de vida, viver uma vida inteiramente agradando a Deus. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Eu queria que os meninos colocassem aí, Salmos capítulo 50, coloca por favor, versículo 23, na versão NVT. Esse mesmo salmo, na versão NVT, versículo 14, diz, ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizeram ao Altíssimo. Versículo 23 diz, a gratidão, porém, diga, vida de gratidão. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Viver uma vida de gratidão é viver um estilo de vida aqui na terra honrando a Deus. O sangue pode dar na canela, mas nós não abrimos mão da verdade por amar o Senhor e honrar a Deus. Vida de gratidão é um sacrifício vivo. Na velha aliança, sacrifícios que eram mortos, mas mesmo assim Deus recebia para poder pacificar o seu relacionamento com o povo. Jesus, a Bíblia diz que ele não cometeu pecado, mas ele se tornou pecado em nosso lugar. Para que em Jesus nos tornássemos justiça de Deus. O fato de ser justiça de Deus, nós precisamos entender que nos traz uma responsabilidade de revelar aqui na terra quem Ele é. Vida de gratidão, sacrifício vivo. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus.
se permanecerem em meus caminhos. Fala de um estilo de vida. Permanecer na palavra, permanecer nos princípios e valores, mesmo que o mundo aí fora diga que não é bem assim. Mesmo que eles estejam querendo atualizar a Bíblia, você permanece com a atualização que foi feita no seu coração. Isso é evidenciar uma vida de gratidão. Oh, aleluia. Você pode dizer, Deus é bom? Vai comigo para Romanos, capítulo 12. Vamos ver um conselho de Paulo aqui. Evidenciar uma vida de gratidão, queridos, é muito mais do que uma expressão vocal. Vai muito além do que levantar as minhas mãos. Isso é bíblico, é um princípio. Onde nós fizemos isso ainda agora, levantamos as nossas mãos, agradecendo a Ele, exaltando a Ele. Mas vai muito além do que essa evidência ou do que essa manifestação que a gente faz aqui na igreja ou em casa. Evidenciar uma vida de gratidão está totalmente ligado a um estilo de vida que exalte a Deus. Nós lemos em Efésios que foi para isso que nós estamos em Cristo, ou é para isso que nós estamos em Cristo, a fim de sermos para o louvor da glória de Deus. Isso significa que o fato de estarmos em Cristo, nós existimos nele. Paulo diz que nele nós nos movemos, existimos e vivemos. Para exaltar o Senhor, para amar o Senhor de todo o nosso coração. Na verdade, exaltar Ele não só com as nossas palavras, mas principalmente com ações e reações. Romanos capítulo 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. Diga, sou eu que apresento. Na velha aliança, como eu falei, era apresentado um sacrifício morto, mas Deus recebia. Hoje eu e você, nós estamos vivos em Jesus. Diga, eu estou vivo em Jesus. Diga, nele eu me movo, existo e vivo. Está lá em Atos capítulo 17, 28. Paulo diz que nele nós nos movemos, existimos e vivemos. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Diga, está falando comigo. Diga mais forte, diga, está falando comigo. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, diga, vida de gratidão, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como eu falei, queridos, o nosso culto aqui na igreja deve ser uma extensão do nosso culto diário a Deus. Isso é vida de gratidão. Evidenciar quem Ele nos tornou aqui na terra. Você sabe que, como eu falei, é possível estar vivendo um estilo de vida onde nós possamos estar nos enganando na adoração. Você lembra de uma passagem que está lá em Atos, onde Paulo, ele leva uma bufetada, um soco, ou uma tapa, a Bíblia diz, no rosto, porque chama uma autoridade de parede branqueada. Quem lembra dessa passagem? Os fariseus estavam ali fazendo algo injusto com Paulo, porque Paulo estava pregando o evangelho. Paulo era romano e Paulo também era judeu. E aí Paulo, na verdade, por aquilo que eles estavam fazendo, pelo fato de que os fariseus não estavam vivendo essa vida de adoração a Deus, Paulo percebe que aquilo que eles exigiam das pessoas era diferente daquilo que eles viviam. E isso é hipocrisia. Certa vez, há anos atrás, eu estava no meu devocional com o Senhor e Deus falou algo para mim. Não queira exigir das pessoas
um estilo de vida ao qual elas não ouviram nem receberam para viver. Se você faz isso, isso é uma injustiça. Ele disse para mim isso. Às vezes, queridos, a gente conhece a palavra, às vezes não. Eu acredito que você vem aqui para a igreja e você conhece a palavra, você escuta a palavra, você recebe a palavra, nós recebemos a palavra, eu recebo a palavra. E na maioria das vezes, se a gente não atentar, a gente quer cobrar dos nossos familiares, as pessoas que às vezes nem escutam o que nós escutamos, que eles vivam um estilo de vida que nós aqui precisamos viver, para que por meio do nosso estilo de vida, as pessoas possam olhar para nós, nos ver como uma referência, manifestando uma vida de gratidão, uma vida de adoração e dizer para mim e para você: ei, eu quero a vida que você tem. E Paulo olha para aquela autoridade e chama ele de parede branqueada. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas na Bíblia isso significa sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É um túmulo pintado de cal, branco, não é assim? Alvo mais que a neve, podemos dizer assim, bem branquinho, e por dentro é podre. Abre comigo Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29. Versículo 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios, me honra. Mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente, de maneira automática, falta essência, falta genuinidade. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Falta o que é original. Esse contexto que a Bíblia está querendo dizer. Que maquinalmente aprendeu. Vai comigo para Mateus capítulo 15. Jesus vai citar essa passagem. Mateus capítulo 15, versículo 8. Interessante que no versículo 6 ele diz assim: e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição, ou seja, de maneira automática, de maneira sem ser genuína, de maneira sem ser original, fazer só porque os outros fazem. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e atendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. No capítulo 23, versículo 27, não precisa se abrir por causa do tempo, acredito que os meninos vão colocar aqui. Ele exorta os fariseus e corrige os fariseus, chamando eles de sepulcros caiados. Bonito por fora, mas podre por dentro. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, querido. Você não é mais podre por dentro. Viva como tal. Evidenciando uma vida de gratidão. Porque você tem hoje a natureza de Deus que promove vida. Sepulcro caiado, algo bonito por fora, mas podre por dentro. Eu não sei você, eu não quero chegar diante do Senhor. Eu não quero que Deus fale para mim, que Jesus fale para mim: olha, está muito bonito o seu estilo de vida para os homens.
Mas em oculto não é assim não. Em secreto não é assim não. Eu não quero ouvir isso do meu Senhor, daquele que pagou um preço tão alto por mim. Daquele que investiu caro na minha vida. Temos exemplos e exemplos do Velho Testamento de pessoas que não tinham a aliança que nós temos, que não tinham a vida que nós temos, que não tinham o poder habitando dentro ao qual nós temos. O mínimo que nós podemos fazer para Deus é principalmente no secreto. Evidenciar uma vida de gratidão por meio da nossa adoração. Abra comigo Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. Queria chamar o tecladista, pode subir por favor. Esse contexto aqui, eu acredito que muitos conhecem, até porque novelas foram feitas, filmes foram feitos. Vou só parafrasear um pouquinho, para nos contextualizarmos. A Bíblia diz que José era filho de Jacó. E Deus tinha um plano para a nação, para o povo hebreu, por meio da vida de José. Você sabe como aconteceu um pouco da história. José foi vendido pelos irmãos, ele chega na casa de Potifar como escravo. Queridos, eu fico pensando, o que é que José tinha, naturalmente falando, para oferecer uma vida de gratidão a Deus? Foi vendido pelos irmãos, colocado no calabouço, vai para a casa de Potifar. A Bíblia diz aqui, nesse mesmo contexto, versículos iniciais, diz que a bênção de Deus operava na vida de José, ao ponto de Potifar prosperar por causa do estilo de vida que José vivia. Quando eu olho para uma história dessa, às vezes, não sei você, mas tem momentos que eu me sinto até um pouco envergonhado pela intensidade que eu poderia dar mais. E começa a entender que as pressões que a gente passa não é de fato pressão para o que esse homem passou, para o que Paulo passou, para o que os homens do Velho Testamento passaram. A gente vive uma geração mimimi onde nada pode ser feito. E parece que não existe substância. A Bíblia vai relatar aqui em Gênesis capítulo 39 que José está na casa de Potifar, mandando em tudo. José poderia pensar, rapaz, se eu tomar uma atitude de me prostituir, ninguém vai saber. Se eu tomar uma decisão aqui para me beneficiar, talvez, se eu deitar com essa mulher de Potifar, eu vou deixar de ser escravo e vou cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Se eu tomar uma decisão de agradar essa mulher, afinal de contas ela é esposa do meu Senhor, o que é que essa mulher não pode fazer por mim para me tirar daqui dessa situação? Eu sou escravo. E a vida que eu estou vivendo hoje vai de encontro ao plano e ao propósito de Deus, aquilo que Deus falou para o meu respeito. Talvez pensamentos como esse para José pode ter surgido. Mas lê comigo o que aconteceu. Aconteceu, versículo 7. Versículo 6 vai dizer que José era formoso, de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ou seja, José poderia se deitar com essa mulher e nem Potifar ia ficar sabendo. Sabe, querido, que para evidenciar uma vida de gratidão, a gente precisa ter algumas convicções, e a mais forte dela é a convicção da presença de Deus
que aonde nós estamos, Deus está também, porque o fato de termos nascido de novo, nos tornamos um com Deus. Se eu estou no banheiro, Deus está. Se eu estou no meu carro, Deus está. Se eu estou na empresa trabalhando, Deus está. Essa consciência precisa ficar forte, principalmente nesses últimos dias. Senão vai ser impossível evidenciar uma vida de gratidão a Ele, aquele que pagou um alto preço por mim e por você. Versículo 9: Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Posso ver algumas características aqui nessa atitude de José. Consciência da presença de Deus, valorização, firmeza de caráter, honra, fidelidade, lealdade, não só a Deus, mas ao seu Senhor. Percebe o que ele diz aqui? Ele diz: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Essa consciência precisa estar mais forte em mim e em você. Antes de tomar uma decisão, ou cometer uma reação, ou dar uma resposta dentro de uma situação circunstancial, eu preciso pensar: o que é que Deus pensa a respeito disso? O que eu vou fazer vai ferir a Deus? Ou vai agradar a Deus? A Bíblia fala a respeito de duas mulheres nos evangelhos. Uma que era prostituta e outra é Maria. Diz que essas duas mulheres, antes de Jesus morrer, de ser crucificado, o louvor pode subir, por favor. Antes de Jesus morrer, de ser crucificado, elas levaram um perfume caríssimo, referente a 300 salários. Isso demonstra vida de gratidão. A Bíblia diz que elas chegam diante de Jesus e quebram aquele perfume. E Jesus fala para Simão que aquilo que elas estavam fazendo ia servir para os tempos ao qual o Evangelho ia ser pregado. Sabe, querido, elas quebraram um perfume caro, de valor, para manifestar uma vida de gratidão a Deus como forma de rendição por aquilo que elas tinham recebido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Abre comigo em 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2. Versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, diga: eu estou em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar. Pergunta para o seu vizinho, diga: é verdade para você isso? Não quero trazer dúvida, mas eu queria que você analisasse comigo nessa manhã como está o nosso estilo de vida. As mulheres, elas quebraram o perfume, mas eu vou te dizer uma boa nessa manhã: hoje você é o perfume. Ele te tornou o perfume. Ele decidiu pagar um preço por mim e por você, nos tornou valiosos aos olhos dele. Talvez não possa ser valiosos as críticas das pessoas que te rotularam. Talvez não pode ser você não pode ser valioso ou valiosa aos olhos de pessoas. Mas Jesus pagou um preço para te tornar um perfume caro. Acompanha comigo o que a Bíblia diz. Em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento.
Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando, comercializando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, consciência da presença. Vai fazer com que eu e você possamos evidenciar uma vida de gratidão diária e contínua. Com sinceridade e da parte do próprio Deus. Versículo 1 do capítulo 3. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós. Diga, está falando comigo. Diga para o seu vizinho, diga, está falando com você. Diga, vós sois a carta viva. Baixa um pouquinho, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero te pedir para ficar de pé. Quero fazer uma pergunta para mim e para você. Qual é o conteúdo que as pessoas estão lendo quando olham para a minha vida e para a sua vida? Qual o contexto da carta? Será que é uma vida que agrada a Deus? Será que é uma vida que evidencia o seu caráter, assim como Jesus evidenciou de maneira exata? Somos o seu bom perfume. Qual é a fragrância que nós estamos evidenciando? Aonde nós chegamos, as pessoas são alcançadas por essa fragrância. Qual o estilo de vida que nós estamos vivendo? Eu não quero te trazer condenação. Eu só quero te dizer que nessa manhã, você é filho de Deus, comprado por um alto preço. Ele te tornou um bom perfume. Infelizmente nós vivemos em uma época de muita fake news, de muita imitação, de muita falsificação. Mas eu quero te dizer algo, acredita no que Jesus fez, porque é real, não é falso. Você não é um perfume falsificado. Você é uma carta viva e um perfume original. Precisamos evidenciar uma vida de gratidão, exalando o bom perfume. Eu só queria que vocês cantassem, vou finalizar, bom perfume, pode ser? Entenda o propósito dessa música. E entende que vida de gratidão é uma vida de adoração contínua e diária a Deus. Deus que me deu tudo.